Bom dia, vamos a mais um estudo do livro Segredos e Mistérios da Alma. Capítulo 4 ainda, hoje nós vamos falar ver para não esquecer. É continuação do capítulo 4 na página 83. Vamos então a esse estudo, curva aí a sua cabeça, vamos fazer uma oração pedindo a Deus direção. Espírito do Deus único, em o nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento. Dai-nos uma direção, meu Pai. Fale conosco através desse estudo. Nos oriente, nos dirija, nos guarda, nos proteja, para que não venhamos cair nas ciladas do inferno. Poderoso Deus, seja conosco, seja com esse Caleb, que de repente está vivendo os piores momentos da vida dele. Mostre a ele, abra a visão dele espiritual, para que ele veja o quanto o Senhor deseja tê-lo e salvá-lo dele mesmo, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração, são as nossas intenções. Então nos ajude a nos vigiar para não cairmos em cilada, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém. A mensagem de hoje: ao constituir Israel um povo para si, Deus instituiu a fim de que aquela nação não cometesse o terrível pecado que Satanás e seus anjos cometeram. A advertência divina veio num momento estratégico, no deserto. Após Israel ter sido liberto da escravidão do Egito, o povo estava se preparando para tomar posse da terra prometida, quando o Senhor os alertou para que ninguém deixasse o seu coração se elevar e não cometesse o mesmo pecado de Lúcifer, se tornando os demônios. Aí ele diz lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 11 ao 14. Guarda-te de não te esquecer do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que não suceda que, havendo tu comidos e fores fartos, havendo edificado boas casas e habitado, se estiver aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e acrescentar prata e ouro, e se multiplicar tudo o que tem, não se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. Tem um versículo na Bíblia muito interessante que diz assim, olha, não te esqueça do teu passado. Sabe o que isso quer dizer para nós? Nós nunca podemos esquecer de onde saímos, do que fomos curados, do que fomos libertos, como nós chegamos aqui. Porque o dia que nós esquecermos disso, certamente nós vamos começar a nos afastar de Deus, achar que já somos suficientes para nos manter e passar a confiar em nós. Esse é o perigo. Aquele versículo que diz assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Essa confiança que Deus fala não é no seu próximo, é confiar em você mesmo. É eu confiar em mim, eu me achar autossuficiente. Eu sou totalmente dependente. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Veja que é um grande risco de uma pessoa se esquecer de Deus, de confiar na sua força e na sua prosperidade e na sua inteligência. Logo, nenhum momento é mais perigoso para a salvação do que quando há sossego e prosperidade. Quando se anda no brilho das pedras, como Lúcifer, há uma tendência à autoexaltação e autossuficiência. Eu sou o cara, eu resolvo, eu faço, eu tenho. Isso é um perigo, você achar que você pode alguma coisa. Não é difícil entender o afastamento do ser humano de Deus, quando ele desfruta de uma estabilidade, pois o coração tende a buscar o seu próprio caminho. Nesse momento, a pessoa se esquece do manancial da água viva e cava para si cisterna em busca de satisfação. Isso é um perigo muito grave que o ser humano, todo ser humano, comete. Você vê que ele fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Essa riqueza que Deus fala aqui não é riqueza financeira, monetária, estabilidade financeira, é riqueza de orgulho de si. Eu sou o cara. Eu posso, eu faço, eu tenho. É um perigo isso. Tome cuidado para você não cometer esse erro. Eu tenho vigiado para Deus guardar o meu coração contra esse orgulho. Tem um versículo na Bíblia que diz que quando você faz elogio a uma pessoa, você está armando cilada para ela.
Porque quando recebemos um elogio, é normal o nosso coração se elevar, a nossa alma sentir satisfação. E isso não é bom, não é bom, é perigoso. É melhor você ser criticado, exortado, do que você ser elogiado. Quem faz isso com você, que elogia, está te armando cilada. Mas quem te exorta, quem te repreende, certamente ama a tua alma e quer vê-la salva. O coração é tão perverso que é capaz de transformar os benefícios de Deus em motivo para se esfriar na fé. Você já deve ter visto e ouvido falar de pessoas que queriam muita prosperidade. E não há mal nenhum nesse desejo, desde que seja para glorificar e servir a Deus a sua prosperidade. Mas depois que ela alcança um patrimônio e passa a viver em função dele, não tiveram mais tempo para ir aos cultos e se dedicaram a ele totalmente, desprezando as coisas espirituais, pois tinha muitos afazeres, tinha viagem, negócios, compromissos para cumprir. Outros queriam tanto a felicidade sentimental, fez tantas correntes, buscou tanto pela vida sentimental, amorosa, que se casaram. Eram fervorosos na fé quando solteiros, mas o apego ao cuidado excessivo com a família que constituiu se tornou a prioridade de sua vida, esfriou seu coração e se afastou do Todo-Poderoso. Muitos se perderam. O coração é onde o pecado pretende assentar o seu trono e reinar absoluto na vida de uma pessoa. Porém, o anseio de Deus em proteger o seu povo do desvio que o coração pode causar é tão grande que ele estabeleceu para Israel uma ordenança da franja em suas vestes. Eram tecidas de cordões azul e servia para que cada israelita o recordasse continuadamente dos preceitos que o Altíssimo havia dado. Eles deveriam olhar e se lembrar e obedecer a palavra e não seguir o coração deles. Lá no livro de Números, capítulo 15, no verso 39, fala dessas franjas. As franjas vos serão para que, vendo-as, vós lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após os vossos corações, nem após os vossos olhos, pelos quais andai os prostituindo. Você vê que é um perigo, né? A gente esquecer de onde saiu. E, infelizmente, amigo, muitos têm esquecido. Muitos têm um ditado que diz que tem cuspido no prato que comeu. Já viu esse ditado? É aquela pessoa que chegou no fundo do poço, Jesus limpou, abençoou ela, deu posses a ela, e agora ela virou as costas e diz que não precisa mais de Deus. Como? Como que o barro fala para o oleiro, eu quero ser um vaso de honra? Não, o oleiro faz o vaso do jeito que ele quer. Vamos voltar aqui ao estudo. É interessante a forma didática de Deus de conscientizar, guardar os seus filhos de cair nas ciladas do coração, não é ciladas do diabo, ele está falando de ciladas do coração. Ele mostra a estreita relação entre ver e lembrar, do compromisso de fidelidade que devemos honrar. Ainda hoje, muitos religiosos praticam essas instruções, mas como um rito meramente exterior, sem atentares para o significado espiritual que o mandamento tem. Diante disso, nenhum ser humano deve se acomodar achando que o seu coração não pode enganar. Não faça isso. Não, pastor, eu vigio meu coração. Não. Você vigia? Então vigia mais, que ele está armando cilada para você. Diariamente, você e eu travamos uma luta ferrenha contra os nossos desejos e vontades. Essa batalha começa cedo, pois o coração é irremediavelmente enganoso, desde a mais terna idade, como diz o Senhor. O livro de Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, diz assim: a imaginação do coração do homem é má, desde a meninice, nem tornei mais ferir todos os viventes como fiz. Deus até se arrependeu de ter ferido toda a humanidade quando veio o dilúvio, porque o coração do homem, desde pequeno, é mau. Gênesis, capítulo 8, versos 21. Nossos entes queridos podem nos conhecer um pouco, mas Deus nos conhece por inteiro. Ao contrário do homem que vê o exterior, Deus vê o íntimo da alma, do coração. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém,
O Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16:7. O Altíssimo sabe onde estamos enganando o nosso próprio respeito. Por isso, Ele cria e permite situação para que também enxergamos as nossas debilidades e buscamos a sua ajuda e restauração. Querido, Deus conhece cada um de nós. Nós é que não nos conhecemos. Muitas vezes passamos por situações para que nós venhamos nos conhecer. Simplesmente isso. Essa luta que você está passando é para você se conhecer, porque Deus te conhece. Antes dele formar você no ventre de sua mãe, ele já conhecia você. Voltando aqui. Ninguém pode usar as suas fraquezas como desculpa para pecar, pois mesmo o Senhor, que diagnostica a maldade do nosso coração, é o que propõe tratá-la, essa maldade. Num contexto terreno, quando alguém tem um problema cardíaco, rapidamente ele procura um cardiologista, pois sabe que tal enfermidade pode levar à morte. Como pode então alguém que está consciente da doença espiritual, da sua alma, permanecer inerente, sem tomar uma atitude, sem se curvar e se humilhar, sem se curvar em humildade e submissão ao único Senhor, cardiologista? Ele é Ele mesmo, Ele que fez o nosso coração, nossa cabeça, nossa alma, nos deu esse corpo físico e tem nos sustentado. Só Ele conhece o seu coração. Só Ele pode curar e te ajudar a não cair nas ciladas do seu coração. Mas depende de você. Entendeu, amiga? Semana que vem, meus queridos, voltamos com mais um estudo desse livro. E a semana que vem, na página 87, vamos falar louco. É a mensagem da semana que vem. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para nos proteger e nos conservar até semana que vem. Curva aí a sua cabeça. Pai querido, não deixe que venhamos confiar em nós. Louco é aquele que confia em si. Temos que confiar no Senhor e na tua unção e na tua palavra. Então guarda-nos para que não venhamos nos achar autossuficientes. Guarda-nos para que o orgulho que está enraizado no ser humano não se manifeste em nós, de maneira que venha trazer prejuízo para a nossa alma. Que venha nos afastar do Senhor e nos achar que somos capazes de viver sem a tua presença. O Senhor que é a água da vida. Assim como não podemos viver sem a água, nós não podemos viver longe do Senhor. Então nos conserva, nos guarda e nos proteja em nome do Senhor Jesus.